Você está prestes a assistir uma história que começa com uma simples ordem, mas que muda completamente o destino de uma família, de um povo e da história do mundo. Deus olhou para um homem comum chamado Abrão e fez a ele um chamado extraordinário. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa voz, poderosa e misteriosa, exigia fé, coragem e renúncia. Abrão não sabia o que o esperava, mas mesmo assim, obedeceu. Ele partiu sem saber ao certo para onde ia, apenas confiando em uma promessa divina. Uma promessa que dizia: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas o que leva alguém a deixar tudo para trás apenas por uma voz invisível? Neste vídeo, vamos mergulhar no chamado de Abraão, entender sua jornada, seus medos, suas escolhas e o que podemos aprender com esse primeiro passo rumo à Terra Prometida. Prepare-se para conhecer um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia, o momento em que Deus chama e um homem comum decide responder com fé. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, uma terra próspera, cheia de cultura, comércio e estabilidade. Ele tinha família, riquezas, servos e tudo o que precisava para viver com conforto. Mas foi exatamente ali, no meio da rotina segura, que Deus o chamou para romper com tudo. Vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus não disse onde era essa terra. Não deu o nome, o mapa, nem uma data de chegada. Isso é fé. Caminhar sem enxergar, confiar mesmo sem entender. E Abrão, aos 75 anos de idade, partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam. Ele não estava em busca de riquezas, fama ou conquista. Estava em busca da promessa. Essa parte da história é um lembrete para nós. Às vezes, os maiores propósitos de Deus estão do outro lado da nossa zona de conforto. E Ele não nos dá todas as respostas de uma vez, apenas um convite para confiar. Você aceitaria esse chamado? A jornada até Canaã não foi fácil. Pelo caminho, Abrão enfrentou desertos, incertezas e até fome. Em um momento de crise, desceu ao Egito em busca de alimento e lá enfrentou um dos maiores testes de sua fé, o medo. Com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa Sarai, Abrão pediu a ela que dissesse ser sua irmã. E ali, vemos que até os grandes homens de fé têm momentos de fraqueza. A obediência a Deus não significa ausência de medo, mas sim coragem para continuar mesmo com o medo. E Deus, fiel à sua promessa, protegeu Abrão e o tirou do Egito com ainda mais bênçãos. O que isso nos ensina? Que Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os dispostos. Abraão errou, sim, mas nunca deixou de voltar ao caminho da fé. E cada passo, mesmo os mais difíceis, o aproximava mais do plano divino. Ao chegar em Canaã, Abrão não encontrou uma terra desabitada e perfeita. Encontrou dificuldades, disputas e conflitos. Inclusive, houve uma separação entre ele e seu sobrinho Ló, por causa da grande quantidade de rebanhos e servos que ambos possuíam. Mas mesmo nesse momento de divisão, Abrão mostrou maturidade e fé. Ele deixou Ló escolher primeiro, confiando que Deus o abençoaria independentemente da escolha do outro. Ló escolheu as campinas mais verdes, e Abrão ficou com a parte que parecia menos vantajosa. Mas foi justamente depois disso que Deus falou novamente com ele, renovando a promessa. Levanta os olhos e olha desde onde estás, toda essa terra te darei a ti e a tua descendência para sempre. Essa parte do chamado mostra que a verdadeira bênção não está no lugar mais bonito, mas na direção de Deus. Abrão não andava por vista, andava por fé. Com o passar do tempo, Deus fez uma aliança com Abrão. Pediu que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, se pudesse. Assim será a tua descendência. Mesmo sem ter filhos, mesmo com Sarai sendo estéril, Abrão creu. E essa fé foi creditada a ele como justiça. Mas o tempo passou e a promessa não se cumpria. Sarai então propôs que ele tivesse um filho com sua serva, Agar, e Ismael nasceu. Mas essa decisão trouxe conflitos, ciúmes e dor. Deus, porém, não esquece suas promessas. Ele reafirma: não é por Ismael que a aliança será confirmada. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e diz que, sim, Sarai dará à luz. E mesmo diante da impossibilidade, Abraão creu. O chamado de Deus nunca depende das circunstâncias,
mas a nossa confiança. Deus age no tempo certo, mesmo quando tudo parece impossível. E finalmente, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, o milagre aconteceu. Nasceu Isaque, o filho da promessa. A alegria tomou conta da casa. Mas a história do chamado de Abraão não para por aí. Deus ainda faria um pedido que colocaria toda a sua fé à prova: sacrificar o próprio filho. Sim, o mesmo filho que Deus havia prometido. O mesmo filho que ele esperou por décadas. E, num dos atos mais chocantes e profundos da Bíblia, Abraão obedeceu. Subiu o monte, preparou o altar, amarrou o filho e levantou o cutelo. Mas antes que o sacrifício fosse feito, Deus interveio. Agora sei que você teme a Deus. Um carneiro foi providenciado. A fé de Abraão foi aprovada. E naquele lugar, Abraão declarou: o Senhor proverá. Essa parte do chamado nos mostra que fé não é apenas confiar na promessa, mas confiar no caráter de quem prometeu. Abraão sabia: Deus é fiel. O chamado de Abraão nos ensina que seguir a Deus não é sobre certezas humanas, mas sobre confiança. Ele deixou tudo para trás por uma promessa. Caminhou sem ver. Esperou sem entender. Obedeceu sem questionar. E por causa disso, se tornou pai de uma multidão. Sua história ecoa até hoje, como um convite para cada um de nós. Talvez você esteja ouvindo esse chamado agora. Para mudar de rota, para abandonar a zona de conforto, para confiar mesmo quando não vê nada no horizonte. Deus ainda chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. E o mesmo Deus que conduziu Abraão até Canaã é o mesmo que pode conduzir você até o cumprimento das promessas na sua vida. A pergunta é: você está pronto para dizer sim? Porque a jornada pode ser longa, pode ser difícil, mas o destino vale cada passo de fé.